Ô Ale, Oba. A principal coisa talvez seja essa oportunidade do Zé Ricardo montar o time que ele quer e trabalhar o time que ele quer e cuidar do time que ele quer. Se ele chegar nesse jogo contra o Cuiabá e o time não demonstrar uma mínima feição do estilo de jogo que quer o Zé Ricardo, aí pode desistir, que não vai dar cara pro time, né? Ele tem que ser... Ele tá tendo oportunidade de trabalhar o time, de trabalhar taticamente o time que ele quer. E a feição tem que ser, que nem tá na minha camiseta, rico de feição. Não adianta rico de feição, como nós, né? Isso, uma feição como a do Pansieri, por exemplo, que é bem fraca, inclusive. Mas o mínimo que eu espero, ô João, é um time fisicamente voando, time que vai melhorar muito do ponto de vista físico, e isso vai impactar na parte tática. Você pode fazer uma marcação alta, você pode retornar com mais velocidade, você pode fazer a transição mais rápida quando você rouba a bola. Então, fisicamente voando, taticamente ele arrumar algumas soluções. Tem algumas coisas na campanha do Cruzeiro, eu acredito muito no Cruzeiro, que ele vai atingir o seu objetivo, vai permanecer na Série A, mas tem algumas coisas que são assim, impactantes, né? Por exemplo, nenhum time que está na zona do rebaixamento, João, fez menos gols nesse Campeonato Brasileiro do que o Cruzeiro. O Cruzeiro não consegue vencer como mandante. E aí eu te pergunto, duas perguntas importantes. Número 1, por que o Cruzeiro não consegue vencer em casa? Pergunta número 2, por que o ataque do Cruzeiro está funcionando tão mal? Em casa, eu acho que ele tem dificuldade porque normalmente acontece isso, acho que com a maioria das equipes, pelo menos da parte intermediária ali da tabela, ele tem que chamar a responsabilidade do jogo, ele tem que propor o jogo, ele tem que partir para cima, ele tem que ditar o ritmo. E fora de casa ele tem que reagir ao jogo. E eu acho que ele se sente mais confortável, uma prova disso é que ele não tem um meia. Quem é o meia do Cruzeiro? É o Vital? Então, o que joga melhor e o que cria mais no Cruzeiro, aonde a bola tá passando, é pelo Lucas. Sim. Eu não tô dizendo que essa é a função dele, ele não é o camisa 10. Mas é por onde a bola tá passando. Exatamente. Quem tá criando do time do Cruzeiro é o Lucas Silva. E aí a gente tem uma prova da carência. Eu tava lembrando, quando o Lucas veio jogar no Indepa contra o Cruzeiro no turno, ele saiu jogando, foi titular, de primeiro volante. Aqui a gente gostaria de vê-lo de terceiro homem. Isso é carência. Então, quando o time tem que criar, tem que armar, tem que propor, ele tem dificuldade. Esses são jogos em casa, como mandante. Quando ele não tem essa obrigação, eu acho que quando ele reage ao adversário, eu acho que ele se comporta melhor. Com relação aos centroavantes, aí os atacantes, eu acho que passa muito por uma aposta que até agora não deu certo. A maior aposta, os caras falam assim, nós temos um dinheiro aqui, não temos muito, mas temos um. Vamos gastar num cara que vai ajudar muito a gente, vai fazer aí seus 14, 15 gols, que é a média dele no ano, que é o Gilberto. E que todo mundo acreditava. Era esse o cara. O Gilberto, ele foge até o padrão médio ali da SAF. O Gilberto era pretendido por outros clubes. E o Cruzeiro foi e falou, não, queremos esse cara. Você que é da boleiragem, tem um termo na boleiragem que é o jogador caro. O Gilberto é o jogador caro. Né? Desse elenco, você não tem a dúvida. Foi uma aposta que, vamos sair um pouquinho aqui do padrão, vamos gastar um dinheiro a mais, mas vamos garantir esse cara que vai fazer os gols. Você sabe qual que é um dos problemas do Cruzeiro? O dinheiro a mais, talvez, que o Cruzeiro precisasse ter, está sendo usado para pagar transfer ban, está sendo usado para pagar bloqueio na justiça, está sendo utilizado para pagar salário de jogador que já aposentou e que foi reintegrado ao elenco. O dinheiro diferente do Cruzeiro está sendo usado para isso. E aí, eu tenho dito isso sempre aqui, uma coisa é cobrar a diretoria do Cruzeiro, tem que ser cobrada, tem dúvida nenhuma. A diretoria do Cruzeiro erra? É claro que erra, todo mundo erra. Agora, é necessário que haja uma compreensão por parte da torcida do Cruzeiro de que o dinheiro que talvez o Cruzeiro tivesse para fazer alguma coisinha diferente daqui ou dali, tá indo para pagar a conta de quem deixou antes, Xará. E a tendência, né? A gente lembra no primeiro ano que o Ronaldo falava aqui, cada vez que ele abria uma gaveta, saía uma cobra, uma barata, né? A tendência é que com o decorrer dos anos, que saiam menos coisas que assustem o Ronaldo e a sua diretoria, né? E aí o Cruzeiro consiga ir se estabelecendo, assim, passo a passo. Não dá para construir um castelo de areia, mas essa é a tendência, né, João? João, é tão legal você falar isso, que você citou questões de multa, né? Transfer ban é uma multa, né? Pra gente colocando na linguagem popular.
A base também era uma confusão. A base do Cruzeiro tinha contrato que ninguém acreditava que tinha sido feito. Teve dirigente que passou aqui pela base do Cruzeiro e de repente do dia pra noite apareceram lá 20 jogadores em nome de clube dele. Então, foi um trabalho que o Ronaldo teve que fazer, o quê? Olhar contrato por contrato e ver o que dava para ser viável, o que dava para reprogramar e o que tinha que liberar, né? O que não podia continuar no clube. Então tá nesse processo ainda também a base. Entre incompetentes e desonestos, porque houve de tudo no Cruzeiro, o Cruzeiro foi largado à míngua. Foi largado à míngua. E essa permanência na Série A, ela é fundamental para o Cruzeiro. Vamos pegar aqui os últimos 3 anos só de parâmetro. A última e final temporada desastrosa do futebol do Cruzeiro na mão do Sérgio Santos Rodrigues, o primeiro ano da mão do Ronaldo e esse ano na Série A. Se você fosse comparar os últimos 3 anos, qual é o ano em que você enxerga um Cruzeiro melhor em todos os aspectos, de organização, de investimento e de time? Esse? É esse ano, você concorda? Disparado. Ok. Esse time é melhor do que o time da Série B do ano passado, a condição do Cruzeiro é melhor do que a condição da Série B do ano passado, e no ano passado já era melhor do que ano retrasado. Sim. Tanto que ano retrasado o Cruzeiro não subiu e ano passado o Cruzeiro subiu. Então o que a gente enxerga claramente, apesar de todas as dificuldades, é o que eu enxergo. Pelo menos eu enxergo assim, eu sei que tem torcedor do Cruzeiro que discorda. Mas se você pega os últimos 3 anos, cada ano o Cruzeiro subiu um degrau. É isso. O problema é que a torcida está na expectativa que o Cruzeiro chegue no degrau do Cruzeiro. E o degrau do Cruzeiro, Xará, é pelo menos uns 50 andares acima do que o que está. Só que não existe milagre. É passo a passo, é dia a dia, é luta a luta. É de luta em luta e de glória em glória, meu amigo. Tem um exemplo recente do Flamengo, né, João? O Flamengo camelou para botar a casa em ordem com bandeira de Melo, foi ali sem título e com luta e com jogador que normalmente não vestiria a camisa do Flamengo, até arrumar a casa e aí virar grandão de novo. O Pance falou uma coisa, quando eu chego aqui em BH, João, eu faço uma entrevista, uma resenha, né? Que entrevista faz você na CNN todo domingo, eu já deixo o despertador ligado lá para me lembrar. É uma resenha com o Daniel Júnior, que nem tá mais no Cruzeiro agora. Foi emprestado. Exatamente. E ele falou que ele estava na base, no auge da crise do Cruzeiro, e que ele pensou em desistir, falou para a mãe dele que ia desistir, porque ele não recebia. Então estava todo mundo assim tentando trabalhar para ele e ele não retornava nada financeiramente e vários colegas dele ou desistiram ou saíram. Então a base ela não se faz do dia para noite. A base se constrói dessa mesma maneira que a gente está falando aqui, com credibilidade, você tentando convencer o empresário jogador que vale a pena, que vai ter uma transição, que vai ter uma estrutura, que vai ter um salário, porque isso aí não dá para fugir. É básico, né? Então assim, é aos poucos, a base sofreu tanto ou mais quanto o profissional naquela época. O problema é que pro torcedor do Cruzeiro, que é um torcedor exigente, porque é um torcedor vencedor, a distância do Cruzeiro, que o torcedor está acostumado pro Cruzeiro de hoje, ainda é muito grande. O que o Cruzeiro tem que caminhar para voltar a brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, por Brasileiro, é uma estrada muito longa. Agora, o que não pode acontecer é ser esquecido o que o Cruzeiro vivia até 48 meses atrás. Então, esse ano é ficar na Série A do jeito que for, na condição que for, sofrendo o que tiver que ficar, para ver se no ano que vem consegue uma diferença do time desse ano pro ano que vem, a diferença que foi do time desse ano pro time do ano passado e do time do ano passado pro time do ano retrasado. E vou dizer mais, se a diferença do Cruzeiro de 2023 até 2025 for a diferença do Cruzeiro de 2021 para 2023, daquele time que o Sérgio Santos Rodrigues deixou pro time que o Ronaldo fez esse ano, se essa for a diferença em 2 anos, já pode pensar em alguma coisa, já pode sonhar em 2025 em alguma coisa, se o Cruzeiro continuar exponencialmente com a evolução que teve nesse período. É doído? É doído. É difícil? É difícil. É o que o torcedor do Cruzeiro
gostaria de estar vendo e ouvindo? Não, mas é o que é necessário. Porque talvez o dinheiro para reforço, para contratação, tenha ficado lá no Transferban. É porque talvez o dinheiro para algum reforço na janela tenha ficado em jogador que foi reintegrado e que já estava aposentado. Essa é a verdade. Torcedor do Cruzeiro precisa saber da verdade do clube. Agora, porque essa é a verdade. A tendência, né, João, é que a partir do momento que ele consegue ultrapassar todos esses obstáculos e a médio e longo prazo se estabelecer no alto, a tendência é que ele permaneça, né? Porque aí a gestão profissional, a gestão equilibrada e a gestão com transparência, a tendência é que ele consiga se estabilizar na parte de cima, né? E não tenha mais esse elevador maluco que um dia você está comemorando o bicampeonato da Copa do Brasil, o outro você está rebaixado. E eu acredito nisso até por uma coisa importante que muitas vezes não é observada. De tudo que o Ronaldo, que o Gabriel Lima fizeram no Cruzeiro, de tudo que eles fizeram, a coisa mais importante que foi feita para o Cruzeiro, que a grande maioria dos torcedores não percebem, a coisa mais importante chama-se recuperação judicial. Por quê? Porque diminuiu a dívida onerosa, que é aquela dívida que tem muita multa, muitos juros, muito imposto, até porque os juros trabalhistas, esse juros é alto, é pesado. O Cruzeiro conseguiu diminuir essa dívida em mais da metade. E conseguiu alongar essa dívida por 20 anos. Então, um dinheiro que às vezes você perdia por um bloqueio judicial da noite para o dia, isso o Cruzeiro caiu pela metade e alongou em 20 anos. Então, essa é a coisa mais importante. Se o Cruzeiro conseguir sobreviver nesses 3, 4, 5 primeiros anos, em 5 anos, o Cruzeiro pode ter uma outra realidade. Estão passando pano, não tem nada disso, gente. É a realidade racional. O torcedor não tem nenhuma obrigação de ser racional. Nenhuma. Mas quando você pega racionalmente o Cruzeiro de 2021, que era aquele Cruzeiro do Sérgio Santos Rodrigues, que não deu conta de subir para a Série A, pro Cruzeiro de 2022, que subiu com folga, pro Cruzeiro de 2023, que até aqui faz uma campanha digna no Campeonato Brasileiro, e soma isso, uma recuperação judicial que não resolve, mas pelo menos dá condições do Cruzeiro sobreviver a longo prazo e pagar sua dívida em longo prazo, tem que enxergar que isso é uma vitória grande para o que o Cruzeiro passou. A vitória grande para o Cruzeiro é levantar caneco, também acho que é. Agora, gente, o Cruzeiro estava para fechar as portas. Ele ia fechar, João. João, o Cruzeiro não tinha dinheiro ali naquele final de 2022, quando o Ronaldo compra, de 21, quando o Ronaldo compra, ali dia 18 de dezembro de 21. O Cruzeiro não tinha dinheiro para jogar o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro, por exemplo, não tinha sequer capacidade intelectual para resolver o seu problema, o que é mais grave. E aí, pior do que não ter dinheiro é você não ter gente com capacidade para resolver. E o Gabriel, na entrevista que ele deu para você na CNN, que a gente reproduziu aqui na Itatiaia, ele falou um negócio que muita gente não percebeu. Além da recuperação judicial, o Cruzeiro fez um tipo de refinanciamento financeiro. Ele conseguiu repaginar uma dívida que ele tinha, partes tributárias que ele coloca ali, que dá aquele total de 1 bilhão. Ele fala da RJ, né, da recuperação judicial e o deságio, que ele chegou a falar dos 55% com você, e que teve um refinanciamento, teve uma forma também que é mais fácil, né, menos burocrática em termos de justiça, que ele conseguiu resolver essas contas a longo prazo para pagar também. Contas tributárias, contas com o governo, contas com fazenda, que estava tudo batendo a porta também. Ele te explicou isso. E aí, João, só para colocar dessa sua meta aí que você trouxe, ó, que você até repercutiu, a diretoria do Cruzeiro, ela definiu como meta conquistar uma Copa do Brasil ou uma Libertadores nos próximos 8 anos. Ou seja, há um planejamento, não é sentar lá na cadeira e pensar, vai ser amanhã. Não, tem um planejamento a longo prazo de colocar o Cruzeiro ainda em 3 finais ou semifinais de Copas nas próximas temporadas, até o ano de 2030. É um planejamento de médio a longo prazo, mas é um planejamento que está pavimentado. E falando sobre base, o Cruzeiro está para contratar o Fernando.
Vai pagar por ele, porque sabe que vai ser um dinheiro importante que pode vender esse menino no futuro. Só uma coisa importante dentro disso. Ficar na Série A é muito importante para o Cruzeiro esse ano. Fundamental. Então, o torcedor do Cruzeiro, por mais impaciente que esteja, eu vou dizer, por exemplo, o caso do Gilberto. Gente, o Gilberto tá mal? Tá mal. Agora é o único cara que tem capacidade de, mesmo estando mal, se recuperar e jogar alguma coisa no ataque. Tem que abraçar o Gilberto, porque é o único de quem pode se esperar alguma coisa. É isso que o Zé fez. Você acha que o Zé não sabe que o Gilberto tá mal? Você acha que ele não tá sabendo, não tá vendo, não ouve a Itatiaia? O Zé ouve a Itatiaia. Um abraço, Zé. Obrigado pela audiência, Exatamente. Zé. Ele e todo mundo. Exatamente. Ele sabe, mas ele tem que recuperar o cara. Sim. João, no jogo contra o América, em casa, com a torcida fazendo uma festa linda, o Cruzeiro precisando ganhar o jogo, precisando de criatividade, agressividade, o time chegou no momento que estava com 3 volantes sem nenhum centroavante. O centroavante do time, que hoje é o único, ele não pode aquecer. Não é que ele não pode entrar, não. Ele não pode aquecer. Vamos fazer um apelo pro torcedor do Cruzeiro. Do primeiro ao último minuto até aqui, até o final do campeonato, abrace e ajude o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai precisar. E é melhor abraçar esse ano do que ter que abraçar de novo ano que vem. Eventualmente numa Série B, como foi ano passado. O Cruzeiro sobrou e subiu ano passado porque a torcida carregou o time no colo na Série B. Carrega esse time no colo na Série A para ele ficar na Série A. Para ver se consegue no ano que vem dar um outro passo no nível que deu de 21 para 22, de 22 para 23. Vai ter que dar muito passo até brigar por Copa do Brasil, Brasileiro, Libertador, muitos passos. Mas é melhor ir de passo em passo para frente curto do que dar 10 para trás caindo para a Série B de novo. É o apelo que eu faço ao torcedor do Cruzeiro nesse momento. Até porque, João, muda muito, né, o planejamento até pro ano que vem. Então, assim, é fundamental, sabendo disso, para eu encerrar, esse então é o trabalho do Cruzeiro, fazer essa partida contra o Cuiabá, pegar pelo menos um ponto, a vitória é o objetivo, mas sabendo que a sequência do calendário de outubro é pesada e vai precisar da torcida, especialmente contra o Flamengo, que vai ser um clássico. Ô Ale, pra finalizar aqui o Cruzeiro, você que sabe tudo dos bastidores, quer saber o que o jogador pensa, o que o jogador acha? Pergunta pro Ale, porque ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe o que acontece nos bastidores da boleirada. Tá acontecendo alguma coisa com o Gilberto fora do campo que impacta na parte técnica? Tá com algum problema pessoal, e aí não precisa dizer qual é o problema, porque a gente não quer invadir a vida do jogador, mas às vezes as pessoas esquecem que o jogador é um ser humano. Cara, o pai tá doente, a mãe teve um problema de saúde, aconteceu alguma coisa com o filho, o casamento sambou, isso acontece com o jogador, como acontece na vida de todos nós. E afeta, né? O Gilberto vive algum problema fora do campo? Que ele tenha externado ali pro grupo, não. Pode ser que ele viva e tenha guardado para ele. Mas que ele tenha externado, não. Mas isso aí a gente não sabe se ele tem alguma coisa que ele prefere não falar e tal, mas pro grupo de jogadores, pra comissão técnica, eles não têm ciência que tenha acontecido algum problema com o jogador. 8h32 em